avivamento, nós achamos que é o mesmo avivamento que aconteceu no tempo do dia de Pentecostes. Mas o que Abacuque estava querendo dizer é que, independente da situação que nós se encontrarmos, a vontade de Deus ela vai prevalecer. Amém. A pastora ela falou sobre intimidade com Deus, sobre se aproximar de Deus, se achegar a Deus todos os dias. E o povo de Israel, depois que sai do Egito e começa a ficar numa bonança, ele esquece de se aproximar de Deus. E Deus levanta um profeta por nome de Jeremias e começa a profetizar que ia surgir uma nação conhecida como Babilônia, que ia invadir Judá e ia levar aquele povo cativo. Mas o povo ele continua com o coração endurecido e não se volta para Deus. E a Bíblia vai dizer que o povo se levanta contra aquele homem que foi chamado por Deus para profetizar e falar: se vocês se voltarem para Deus, Deus vai ter misericórdia. Mesmo assim o povo não dá ouvido. E a Bíblia vai dizer que Deus levanta um homem por nome de Nabucodonosor para levar o povo cativo. E no meio daquele povo cativo tinha 3 jovens que fez a diferença no meio da Babilônia. E no meio daquele povo havia também um profeta chamado Ezequiel. E Deus, quando Ele quer fazer, Ele não precisa de permissão. Ele não precisa de mim e de você para autorizar Ele fazer nada. Mas a Bíblia diz que Deus ele não suporta um coração quebrantado, mas um coração endurecido, um coração que se afasta da presença de Deus. Deus ele faz com que aconteça uma situação, Deus, que você vai passar por um espelho tão grande que você vai lembrar que saudade que eu tinha do tempo que eu estava na presença de Deus. E o povo agora chegando na Babilônia, ele diz: agora não tem mais jeito, Deus se esqueceu de mim. E eles pegam os seus instrumentos e penduram numa árvore, porque ele diz: Deus se esqueceu de mim. Eita Jesus. Quantas vezes eu e você estamos dentro da igreja e na primeira prova que passamos, Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? Eita Deus. E Deus levanta um profeta que ele vai até a beira do rio e começa a profetizar. Diz: no dia que vocês se voltarem para Deus, Deus ele vai remover o cativo do cativeiro. Mas o povo continua com o coração endurecido. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor volta novamente e leva mais uma quantidade de pessoas para o exílio. Mesmo assim o coração continua duro. O povo não se volta para Deus. E agora o profeta Abacuque ele vai começar a questionar Deus: Senhor, até quando eu vou clamar? Até quando eu vou gritar violência? O Senhor não me escuta. Quando ele vai falar violência, no original está escrito Bahamás, mão cheia de sangue, mão cheia de violência. E o que nós estamos vivendo hoje, no nosso mundo atual, é tudo isso que estava passando o povo de Israel. Muitos estão virando as costas para Deus. Muitos estão rejeitando a palavra de Deus. Deus. Porque agora se levantou um grupo que diz: a Bíblia não está atualizada. A Bíblia precisa de uma revisão. Porque tem palavras que estão na Bíblia que não pode mais porque é preconceito. E são pessoas que se dizem seguidoras de Cristo. A Bíblia está tão desatualizada que o que vai acontecer amanhã já está nela. Mas o homem endureceu o coração tão grande por causa da soberba. É verdade, Senhor. Que quando nós olhamos para essa nação,
Verdade. Nós vemos a mesma coisa que Ezequiel vê. Quando Deus leva ele em espírito num vale cheio de ossos secos, nós vemos uma nação que está morta. E quando Deus ele leva o profeta lá no meio daqueles ossos muito secos, é porque ele está mostrando uma nação que se afastou da presença dele. Verdade. E a Bíblia vai dizer que quando ele olha para aqueles ossos, Deus pergunta: poderão esses ossos reviver? Ele diz: Senhor, tu sabes. Deus, quando leva um profeta no meio daqueles ossos, ele está mostrando uma cultura judaica, que quando alguém morria lá na Babilônia, ele tinha um vale, e ele jogava aquele corpo ali e ficava esperando. Ele disse: não, ainda tem uma esperança, ao terceiro dia ainda pode ressuscitar. E o pai daquela pessoa ficava olhando e via os povos e comia os olhos, comia o cérebro, mas ele dizia: ainda tem esperança, ainda falta 2 dias. E no segundo dia eles voltavam novamente e começavam a olhar, e vinham as hienas e comia todas as vísceras, e comia toda aquela carcaça e ficava só os ossos. E no terceiro dia vinha uma ave chamada quebrantoso, e ela quebrava todo o osso e comia todo o tutano, porque os judeus diziam que enquanto tivesse o tutano dentro do osso, ainda havia esperança, ainda ele poderia ressuscitar. E quando ele quebrava aquele osso e comia toda a esperança dele, ele dizia: acabou, não tem mais jeito, Deus se esqueceu de mim. E quando a gente olha para essa geração que nós estamos vivendo hoje, que você fala: Jesus está voltando. É verdade. Que nada, isso é coisa que não existe. A Bíblia foi escrita por um homem. O inferno ele não existe, porque o povo perdeu o temor. É Deus. Só os ossos secos. É verdade. Mas Deus ele vai olhar para Ezequiel, vai dizer: Ezequiel profetiza no meio do vale. E o que tem profeta hoje em dia profetizando, sem que Deus mande ele falar alguma coisa, e nada acontece. E a Bíblia vai dizer que quando Deus ordena o profeta a profetizar, ele diz: ossos secos, ouve a voz do Senhor. Porque a voz do profeta sem direção não adianta nada. E a Bíblia vai dizer que se houve um grande reboliço no meio do vale, e começa a se juntar ossos com ossos, cada um no seu devido lugar. Mas mesmo assim está faltando algo. Está faltando ainda pele, está faltando carne, está faltando nervo, está faltando alguma coisa. E nós olhamos para essa geração que nós estamos vivendo hoje, olhando para dentro de muitos templos que só está só aquele exército de ossos em pé. Eita Deus, é forte, hein? É forte. E agora ele diz: profetiza, Ezequiel, carne, profetiza negro. E a Bíblia diz que se vê um vento dos 4 cantos e começa carne, pele, e se levanta um grande exército. E é isso que está faltando nessa geração hoje. É forte. Pessoas que têm intimidade com Deus, para saber a hora que devem profetizar. Não na hora que nós queremos, não na hora que nós achamos que devemos fazer alguma coisa. Porque eu vejo de profetas nas ruas gritando. Você chega em vários lugares, tem tanta gente gritando. Mas será que está gritando aquilo que Deus mandou? Hoje pela manhã uma pessoa chegou para mim e disse: irmão, tem uma pessoa do Umbanda que veio falar comigo, eu não sei o que falar. A gente fala da Bíblia, faz o que está dentro da Bíblia para ela.
Verdade. Prega aquilo que Jesus pregou. Prega aquilo que João Batista pregou. Se arrependa. Ah, mas ela perdeu tudo. Ela está sentindo vazio. Diga ela que só Jesus preenche o vazio que ela tem. Mas hoje, nós temos medo de falar lá fora. Nós temos medo de chegar para uma pessoa que é do candomblé e falar: Jesus ainda quer me salvar. Se arrependa. Porque hoje não pode mais falar em arrependimento. Tem que pregar o amor. E o amor de Deus, ele é condicional. Ele impõe uma condição. Se arrependa. Largue o que você fazia. Deixe para trás o que você fazia. E se arrependa. Se aproxima dele. Mas hoje o que nós vemos é pessoas que querem alimentar o ego do ser humano. Pessoas que se denominam pastores e vai para uma rede social e diz: não é nada demais casar homem com homem, mulher com mulher. Isso é o amor. Porque Deus, ele é amor. A minha Bíblia diz que Deus, ele é amor, sim. Mas no mesmo versículo que diz que ele é amor, também diz que ele é fogo consumidor. Fala que ele é amor, mas também ele é justiça. E Abacuque, ele está clamando. E Deus está em silêncio. E muitas vezes eu e você começamos a clamar. E chegamos dizendo: Deus, até quando? Vamos estar passando por tudo isso? Até quando a nação tem que estar passando por isso? Porque muitos confiam em carros, em cavalos, em presidente. Ah, porque se for o presidente e tal, vai mudar o Brasil. Mas se for esse aqui no prédio, a minha Bíblia diz: que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Ela não fala: ah, bendita a nação cujo presidente é o Senhor. Não, é a nação. Irmão, independente de quem vai no poder, a igreja, ela tem a obrigação de orar porque quem está lá no poder. Porque sem a permissão de Deus ele não faz nada. Ah, mas ele vai fechar a igreja. A minha Bíblia diz que a porta do inferno ela não vai prevalecer contra a igreja. Mas se a igreja ficar parada, ela prevalece. Quando Jesus disse a porta do inferno não vai prevalecer, ele está mandando a igreja avançar. É hora de nós começar a avançar. É hora de nós começarmos a pregar a verdadeira palavra. E Abacuque agora, ele começa a entrar no desespero. Porque ele não vê mais jeito para aquela nação. E Deus agora começa, no capítulo 2, a falar com Abacuque. E falar que havia uma nação e ia levar todo o povo cativo. E Abacuque agora está ouvindo. E ele começa a entender que depois que o povo começa a sofrer, começa a perecer, vai lembrar de Deus. Quando nós se afastamos de Deus, nós só lembramos que Deus existe quando estamos padecendo necessidade. Em cima do leito com a cama. Quando começa a faltar as coisas dentro da nossa casa. Oh, Deus, me ajuda. E se o Senhor fizer, eu volto para a igreja. Mas os instrumentos estão todos pendurados no galho de uma árvore. E Deus está dizendo: eu estou com saudade. Eu tenho saudade daquele tempo que você me louvava. Eu tenho saudade daquele tempo que você me buscava. Eu tenho saudade daquele tempo que você tinha intimidade de falar comigo. Eita, Jesus! Ai, irmão, eu vou orar para quê? Já tem uma pastora que ora, o pastor ora. Meu Deus! Mas a intimidade com Deus é pessoal. A intimidade com Deus é diária. Paulo ele diz assim: prossigamos em conhecer a Deus. Nós vemos muitas pessoas dentro da
conhece o Deus da casa. Eita, Jesus. Glória a Deus, aleluia. E Abacuque agora ele vai entender que o projeto de Deus era maior do que o que ele imaginava. E ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra. Ele está dizendo: Senhor, se é da tua vontade, leva o povo cativo, faz ele ser escravo. É, Deus. Mas o importante é que ele volta para a sua presença. Meu Deus, é forte. Ah, Jesus. E quando nós começamos a entender que Deus nos leva no deserto para provar para nós mesmos o que está dentro do nosso coração, isso dói. E a gente, quando a gente está no deserto, o que nós mais queremos é sair dele. E se a gente não se aproximar de Deus, ficamos igual o povo de Israel, girando e saindo no mesmo lugar. E Abacuque ele diz: portanto, ainda que a figueira ela não floresça, nem haja fruto na vida, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimentos, e as ovelhas das manadas sejam arrebatadas, e no curral não haja mais vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Ele está dizendo: Senhor, mesmo que o Senhor não tire o povo cativo, nem que o Senhor não mude essa geração, mas eu vou me alegrar na sua presença. Eu vou me alegrar. No último culto que eu estou participando hoje, eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer a tua vontade. Nem que o Senhor não queira curar, mas eu vou te adorar. Glória a Deus. Nem que o Senhor não queira libertar, mas eu vou adorar. Irmão, e é difícil adorar a Deus. Quando você está precisando de algo que Deus não faz, Deus está em silêncio. É difícil adorar a Deus quando você quer uma cura e Deus não cura. É difícil adorar a Deus quando você olha no meio da sua família e pessoas não acreditam em você. Você fala, você estava aquele crentezinho, aquela crentezinha acha que é alguma coisa. Para muitos lá fora, eu e você podendo não vale nada. Mas há um Deus no céu que Ele diz para mim: você é um vaso de honra. Eita Deus. Mas se aproxima, começa a ter intimidade com Deus. Procura Deus enquanto se pode achar. Que hoje o que nós vemos é uma geração que quando se fala que é da igreja, Aleluia. muitos eu tenho até vergonha quando se denomina cristão, porque o testemunho de Cristo não foi o que está sendo pregado hoje. Jesus, Ele cura quando Ele quer, Ele salva quando Ele quer. E quando Ele faz uma promessa, nem Satanás tem poder de fazer voltar atrás da promessa dele. E agora, nós olhamos para dentro de nós mesmos. Será que nós, como geração eleita de Deus, nós estamos se aproximando dele pelo que ele é, ou pelo que ele tem para nos oferecer? Oh meu Deus, aleluia. É forte. Deus levanta um profeta chamado Isaías, que ele vai falar de um homem chamado Ciro. Ele vai dizer: meu servo Ciro, 400 anos antes que tudo acontecesse, ele já está profetizando que ia surgir um homem
quer libertar aquele povo cativo. Irmão, Deus ele não deixa que nada aconteça sem que seu servo seja avisado. Se você tem intimidade com Deus, você nunca vai ser pego de surpresa. Deus ele vai usar um profeta para antecipar, ou ele pode falar diretamente comigo, com você. Aleluia. Aleluia. Mas o que falta hoje é nós ter intimidade com Ele. Saber ouvir a voz dele. Porque Jesus diz: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. E o que tem de gente ouvindo voz de outro tipo de pastores, que estão preocupados mais só com a lã das ovelhas do que com a salvação delas. E agora a Bíblia vai dizer que um homem chamado Ciro, ele vai a Babilônia e toma aquela cidade e começa a ter poder. E ele olha para aquele povo e diz assim: quem quer voltar para casa? Quem quer voltar para sua terra? Mas muitos já tinham tão prosperado na Babilônia que não quiseram voltar. Mas aqueles que tinham temor a Deus, eles pegaram os seus instrumentos e foram adorar. Quando você coloca qualquer coisa como prioridade antes de Deus, cuidado que você pode perder. Jesus ele foi questionado sobre qual é o mandamento. Ele diz: amarás o teu Deus acima de qualquer coisa, até do seu próprio entendimento, de todo o seu coração. Mas hoje, quando nós olhamos para a nossa geração, é uma geração que coloca várias coisas na frente de Deus, várias prioridades. Até o dia que entender que quando Deus quer fechar, Ele fecha, quando Ele quer abrir, Ele abre. E Abacuque, ele não precisou de muita coisa para entender o projeto de Deus. Às vezes nós olhamos para a nossa história e queremos deixar um marco na nossa história. Abacuque, ele surgiu, a Bíblia nem falou de quem ele era parente nem família. Não cita nada sobre a vida dele. Mas fala que no meio de uma geração ele teve atitude de clamar a Deus. E o que está faltando hoje, nós como servos do Senhor, é ter uma atitude de querer entrar na presença de Deus, de se aproximar dele e saber qual é o projeto que ele tem para nossas vidas. Eu vejo tantas pessoas fazendo planos e projetos para 2023. É pecado? Não. Não é. Mas se você fazer qualquer tipo de plano, mas se você não fizer o plano de se preparar para a volta de Jesus, você pode ficar. E esse é o nosso maior objetivo aqui na terra: ser elevado aos céus. E nesse tempo de hoje que vivemos, se sua prioridade não é o céu, eu quero lhe convidar hoje a ter essa prioridade, porque Jesus está às portas. Glória a Deus, glória a Jesus. Porque todas as profecias
Eu vi pessoas falarem bem assim, mas tem lugares ainda que a palavra de Deus não foi pregada. Irmãos, para quem não sabe, muitos países aí já estão abrindo mão para o cristianismo. E ele está sendo pregado. Até na Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados, lá tem missionário pregar a palavra de Deus. Então, em qualquer momento, a primeira ela vai tocar. E se você não tem intimidade com o noivo, você vai ficar. Porque a Bíblia diz que a qualquer momento vai se ouvir um grito: o noivo vem aí. Irmãos, e não é fácil você falar da volta de Jesus nesse tempo. Porque muitos que estão dentro da igreja já não acreditam mais. Muitos que estão no meio de nós já acham que isso é só uma história, um conto de fada. Infelizmente, Satanás está trabalhando na mente de tantas pessoas que têm largado o seu talento, têm até enterrado. Mas Jesus hoje ele diz assim: ainda dá tempo. Guarda aquilo que tem, para você não perder sua coroa. Porque se você não se alegrar no Senhor da sua salvação, por causa de uma adversidade que está vindo aí fora, você vai perder sua salvação. Paulo ele diz: o que é que vai me afastar do amor de Deus? A guerra, a fome, a nudez. O que é que tem lhe afastado da presença de Deus? O que é que tem lhe atrapalhado a você caminhar mais próximo dele? Às vezes você veio até aqui hoje querendo ouvir uma palavra de bênção, de cura, de libertação. Mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar, que essa palavra também é que liberta. Glória a Deus. E quem não tiver liberto não entra no céu. Glória a Deus. Quem não tiver curado espiritualmente não entra no céu. Às vezes, irmão, Deus prefere que morra a carne, mas que salve o espírito. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. E às vezes nós oramos tanto por alguém que Deus ele coloca a pessoa no leito. E quando coloca no leito, nós começamos a orar para Deus tirar. E Deus está trabalhando. Deus está quebrando o vaso para fazer um vaso novo. Mas nós não queremos entender que os planos de Deus ele é maior que o nosso. E muitas vezes nós deixamos nosso próprio ego subir a nossa cabeça e achar que nós somos alguma coisa. E quando nós entramos na presença de Deus e tentamos entender um pouquinho do que Deus é, nós vemos que nós não somos nada. Nós fomos feitos apenas de uma poeira, que nem do barro nós fomos feitos, pela poeira da terra. Para que nós entendamos que nós somos frágeis, que nós somos fracos, que nós somos falhos. Mas a partir do momento que nós se arrependemos e se aproxima dele, ele nos faz forte.
independente da situação. Independente de se a figueira está florescendo ou não. Independente de se a porta de emprego abriu ou não. Nós temos aqui para adorar a Ele. E eu creio que esse ano de 2023, se Deus permite que a gente chegue lá, vai ser um ano que Deus vai começar a separar a sua igreja. Porque muitos acham que é grande, porque tem templos grandes, mas Deus está do lado de fora. Muitos têm procurado Deus pelo que Ele tem para oferecer. E Deus está falando assim: eu quero ter intimidade. Eu quero que você se aproxime mais pelo que eu sou e não pelo que eu tenho para oferecer. A vida próspera é boa, mas muitas vezes a prosperidade nos afasta de Deus. E às vezes nós precisamos padecer pelo amor de Deus. Jesus, antes dele ser levado ao céu, ele disse: e serei minha testemunha em Samaria, em Jerusalém, em todo o confim da terra. Quando ele fala serei minha testemunha, ele está dizendo assim: vocês serão meus mártires, vocês terão que morrer por mim. E Abacuque, ele está entendendo que às vezes é preciso nós padecer para entender que o projeto de Deus na minha e na sua vida ele vai se cumprir, Satanás queira ou não. E não importa, irmão, se quem olha para você não acredita, se quem olha para você acha que você não tem potencial nenhum para chegar em algum lugar. Mas o importante é o que Deus ele pensa de mim e de você. Se Deus falar que você vai chegar, você vai chegar. Muitos vão precisar ficar no caminho. Como o pastor falou, Deus olha para Daniel, no viu que é pai, e diz assim: mas você vai até o fim. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Jesus olha pela terceira vez e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro ele fica tão constrangido que ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz: então apacenta minhas ovelhas. E Jesus pegando Pedro, saindo com ele, ele olha para trás e vê João. E eles vêm assim: e ele? Às vezes nós estamos bem assim também, olhando para trás e falando: mas o irmão ali não vai fazer nada não. É necessário que alguém fique, mas também é necessário que alguém vá. Para que a igreja cresça, precisamos ir. Nós somos ovelhas. Quando nós saímos ao encontro das ovelhas, nós trazemos mais ovelhas. E Deus já disse que alguém está lá esperando as ovelhas. Independente da situação, que seja preciso, abra a boca e fale a palavra de Deus. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que dá o avivamento. A palavra ela nunca vai trazer movimento, ela vai trazer avivamento. E você vai dizer também: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Que
que quando Deus ele aviva, permanece. Agora, quando é o movimento do homem, ele nunca permanece. Eu torno a dizer, Jesus ele está voltando. Glória a Deus. Isso já tem aproximadamente 5 anos que Deus tem me levado para pregar, e sempre é uma coisa que Ele me faz lembrar que Ele está voltando. Desde 87 eu escuto que Jesus está voltando. Enquanto a gente está aqui agora adorando a Ele, Ele já voltou para muitas pessoas. E Jesus falando para um certo homem rico, ele diz bem assim: hoje mesmo pedirão a sua alma. O que você tem a oferecer? Como é que estão as suas mãos? Será que está vazia? O que você trouxe hoje para oferecer para Deus? E Deus ele quer curar corações, tirar mágoas, tristezas. Mas para isso tem que ter perdão. Tem que liberar o perdão para poder tirar toda a mágoa que tem no coração. Quando eu falo de perdão, é uma palavra tão pequena, mas é tão difícil de você fazer. E quem não perdoa não vai entrar no reino dos céus. Você pode até falar, irmão, você estava falando de Abacuque agora, mas Deus mandou falar de perdão. E é hora, irmão, de perdoar, porque Jesus está voltando. E aquele que não perdoar aqui na terra não vai ser perdoado por Ele. Aí você pode até pensar assim, mas se não foi eu que fiz, foi a pessoa que me magoou. Mas vai lá e pede perdão. Mas eu que saí magoado, foi eu que saí ferido, mas pede perdão. Não pelo que a pessoa fez, mas pela mágoa que você guardou. E esse vento vai passar. Glória a Deus. Quando você libera o perdão, você está liberando uma cura espiritual. Você está derrubando uma muralha. Então aproveita. Não perde tempo. Porque a obra ela vai ser avivada. Eu creio que não vai demorar. Deus tem prometido um grande avivamento na sua obra. E os dias estão sendo abreviados de uma tal maneira que o ano mal começa e já está terminando. E se você não perdoar hoje, você pode perder sua salvação. Está vindo um grande avivamento sobre essa nação. É uma promessa que Deus fez. E vai vir um grande avivamento sobre essa nação. Mas para que esse avivamento ele venha, depende de mim e de você. Se coloca na posição que Deus quer. Ah, mas tem alguns indo embora, deixa aí. No dia de Pentecostes tinha 500, mas cansaram, foram embora. E os 120 que ficaram receberam o grande prêmio, receberam o avivamento. Hoje a casa poderia estar cheia, mas não tem movimento, tem palavra. Hoje tem tanta gente procurando movimento, não avivamento. Deus ele quer avivar a obra. O avivamento vem através da palavra. É hora de nós começar a profetizar no meio do vale. Abrir a nossa boca. A gente estava ouvindo agora o rapaz que é do Uber, disse que
nós estamos vivendo o tempo de Sodoma e Gomorra. E ele não era cristão. Ele disse, realmente, Jesus está voltando. E ele veio conversando até aqui. Ele disse, rapaz, me perdoe pelo meu desabafo. Eu digo, não é desabafo não, é Jesus me mostrando que ele está voltando. Não perca tempo de você falar que Jesus está voltando. Pode ser para quem for. Jesus está voltando. Hoje pode ser nosso último culto. Hoje pode ser o meu e o seu último culto. Jesus ele pode chamar a nossa ceia hoje. E se esse culto não acabar? Você está preparado? Você está pronto para ter um encontro com Jesus? Porque todos nós vamos ter um encontro com Jesus. Ou para estar ao lado dele, ou para ser julgado por ele. E hoje eu estou aqui igual a Abacuque, para falar viva a sua atual. Se for preciso botar no estreito, coloca. Se for preciso levar cativo, leva. Se for preciso colocar no leito, coloca. Mas aviva a sua atual. Porque não é fácil. Eu estou pregando, irmão, mas está um dor tão grande no meu coração. Mas é Jesus falando que eu também preciso me converter. Porque às vezes a gente pensa que está dentro da igreja e já está bom. Só vai ficar bom quando a gente chegar no céu. Eu estou aqui para dizer: aviva-se a tua obra. Independente do que Deus faça, eu vou glorificar o Deus da minha salvação. Porque minha salvação é mais importante do que qualquer coisa sobre essa face da terra. Então, se você pegou seu instrumento e pendurou em algum lugar, a hora de pegar é agora. A hora de colocar a mão no arado é agora. Amanhã você pode não ter oportunidade. Porque o amanhã não existe. O ontem já passou. O agora você está vivendo. E o amanhã não existe. Eu vejo tanto pregador falar: se Jesus voltar amanhã, ninguém vai. Porque eu e você não está amanhã, a gente está agora. Jesus, quando ele voltar, vai ser hoje. Libera o perdão hoje. Faça o que Jesus mandou fazer hoje. Desenterre seu talento hoje. Porque Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele quer levar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E a nova Jerusalém já está preparada. Quando o povo voltou para Jerusalém, ele voltou para reconstruir. Mas Jesus ele já reconstruiu uma nova Jerusalém para mim e para você. E se você crê que Jesus está voltando, você vai começar a clamar igual a Abacuque. A vida se dá por amor. E no meio dos anos, notifica, testifica, Senhor, porque o seu filho veio à terra. E é isso que nós precisamos fazer hoje. Se aproximar de Deus. Para Ele fazer uma cura espiritual dentro de nós. Nos libertar de nós mesmos. Para que nós possamos fazer a obra dele verdadeiramente. Porque Jesus está às portas. E a trombeta vai tocar. E só vai ouvir os escolhidos. E
de repente ela pode tocar até agora. Não deixa que ninguém roube sua coroa. Que a volta de Jesus está perto. E logo nós vamos estar na Nova Jerusalém, voltando para casa. Nós estamos aqui só de passagem. E é hora de nós se prepararmos, porque Jesus está voltando. Se você chegou dizendo aqui, acabou, já não tem mais jeito, não tem mais solução, Jesus está dizendo, eu sou a solução. Eu ainda estou no controle de tudo. Ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Se você se colocar na posição que Deus tem falado para você fazer, ainda esse ano, Deus vai lhe surpreender. Deus me mostra uma pessoa aqui que Deus tem mostrado tantas coisas, ela tem guardado, tem ficado calada. E eles falam e não fala, e paga preço. Irmão, quando Deus fala, a gente fala. Quando Deus não diz nada, a gente fica calado. E quando Deus ele manda, ele se responsabiliza. Mas quando Deus não fala, a gente paga preço. Tem muitos profetas falando, o Senhor mandou dizer, o Senhor não falou nada. Se Deus te mostrado, entrega, não guarda não paga preço por ninguém não. Porque quando Deus me mostra algo que eu sei que é de Deus, eu entrego, não estou nem aí. Quer ficar com raiva, filho, vai reclamar a Deus. É bom quando a gente escuta uma palavra de bênção, de vitória, é bom. Mas melhor ainda é quando a gente escuta uma palavra de correção. É Deus falando nesse ano. Volta, se arrepende. Se Deus tem falado, corrige. Deus só corrige aquilo que Ele ama. E fala o que Deus tem mandado você falar. Pode ser para quem for. Porque Deus ele se responsabiliza. Irmão, não é fácil você falar a quem está um pouco acima de você. É isso que Deus está falando para mim. Mas se Deus está falando, você fala. Deus ele nos dá entendimento e sabedoria para conhecer a voz dele. Mas a pessoa está um pouquinho mais acima. Mas acima dela está quem está mandando você falar. Independente de religião, de posição, fala. Abra sua boca e fala o que Deus tem mudado. Porque Deus ele capacita quem Ele quer. E faz o jeito que Ele quer. A hora que Ele quer. E Deus ele é fiel. Profetizo sobre essa igreja. Vai haver um grande avivamento. Que esse salão vai ficar pequeno. E não vai demorar. Esse avivamento vai fazer essa obra notória. E o pastor ele sabe o que eu estou falando, isso aqui não é para agradar ele não. Eu amo ele em Cristo Jesus. Amo essa obra. Mas se Deus não mandar falar, eu não falo.
Mas para isso acontecer, depende de mim e de você. Ainda esse ano, se eu e você fizer a nossa parte, essas cadeiras não ficam vazias. Se eu e você fizer a nossa parte, como ovelhas, ovelha gera ovelhas. E quando a ovelha ela é estéril, ela vai para o matador. E aqui não tem ovelha estéril. E você vai entender qual vai ser o avivamento que Deus vai fazer nesse lugar. Vai ser grande. É um avivamento, não é um movimento, não, é um avivamento da parte de Deus. Mas depende de mim e de você. Glória a Deus. É hora de dar as mãos por essa causa. E falar igual Paulo, por essa causa eu me coloco em joelho. Não só vim receber, mas vim oferecer também algo. Porque Deus vai fazer coisa grande. E Deus, irmão, é fiel. E Deus está falando no meu coração, irmão, que já passou da hora de você se colocar na posição que Ele quer. Porque você tem um chamado, mas não é hora mais de recuar, é hora de descer um pouco mais. Porque Deus vai abrir a sua visão de uma forma tão grande que nem você vai entender. Quando você descer um pouco mais, Deus vai lhe colocar em lugares que você nunca imaginou. Deus lhe chamou para ser um ganhador de almas. E Ele que vai lhe capacitar para isso. Você olha para dentro de você mesmo e você não acredita. Mas você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Que olhamos para trás da sua história, não era nem para você estar aqui. Você já era para ter descido até a sepultura. Mas Deus tem uma obra tão grande na sua vida, que até hoje Ele lhe guardou. Tem coisas que você passou que você não contou para ninguém. Mas Deus ainda estava lá. Tem dia que você chega em casa e se sente uma solidão tão grande. Mas Jesus disse: não, clama a mim. Você vai ver o que Deus vai fazer dentro da tua casa. Através da sua vida. Porque até hoje, Ele sempre lhe sustentou. E nunca deixou faltar nada. E no meio dos céus Ele já fechou até sepultura. Mas agora é hora de colocar a mão marada. É hora de começar a descer um pouco mais na madrugada. É hora de mergulhar dentro da palavra. Que Ele é que vai ser seu professor. Às vezes a gente pensa que um curso de teologia vai levar a gente mais longe. Às vezes faz a gente se perder no caminho. Você olha para dentro de você mesmo e diz que a sua capacidade é tão pequena. Mas se você soubesse o que Deus vai fazer na tua vida, você tem a pressa. Porque essa obra vai crescer.
Deus ele tem pressa. E ainda por esses dias, Ele vai lhe confirmar tudo isso que eu estou lhe falando. Que quando Deus fala, Ele confirma e testifica. Que você já pediu assim, Senhor, eu queria ser desse jeito. Você até falou o jeito que você queria ser para pregar a palavra, mas não é do jeito que Deus quer. Deus quer você do jeito que você é, porque Ele é que vai fazer da forma que Ele quer. Apenas abra a tua boca. Que na rua que você mora tem muitas almas que precisam ouvir da sua boca o que Jesus já fez na sua vida. Porque você foi chamado para ser um ganhador de almas. E ainda por esses dias Ele vai lhe visitar. E vai testificar tudo isso que eu estou lhe falando. Porque Ele vai lhe capacitar. Muitas vezes você já chegou aqui na igreja até com um sorriso no rosto, mas chorando por dentro. Mas aqui Jesus ele veio e lhe cura. E hoje foi o dia que você chegou aqui só para Ele lhe falar que você é profeta. Que Ele vai lhe usar, Satanás queira ou não. Você vai ser um ganhador de almas. Pedro, ele era um pescador, não tinha nenhum tipo de estudo. Mas em 2 pregações de Pedro foi quase 8.000 pessoas. E se você abrir a sua boca e ganhar uma alma para Jesus, ainda esse ano, eu lhe garanto uma coisa, que no céu vai ter festa. Abra a boca. Que Deus tem mandado você pregar no meio da sua família. É a primeira missão que Deus nos dá, é pregar no meio dos nossos. Ser ganhador de almas. Eu profetizo na sua vida uma unção da parte de Deus dobrada. Que Deus vai encher de uma forma tão grande que nem você vai conseguir se conter. Apenas comece a adorar Ele. Apenas abra seu coração e deixa Deus trabalhar dentro do seu coração. Ele vai fazer coisas grandes que você nem imagina. Porque Deus ele é fiel. E ainda esse ano, eu creio que Deus vai me surpreender. É algo novo que está chegando na sua vida. É algo espiritual que Deus vai derramar sobre a sua vida. Se prepara, que vem novidade da parte de Deus para você. Amém? Bom, eu agradeço pela oportunidade e as formas do Senhor.